os grilhões invisíveis. O que muitas vezes está prendendo a nossa vida sem a gente perceber. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Eu quero te mostrar algumas coisas que às vezes pode estar te controlando a sua vida, controlando a sua mente, controlando as suas emoções e você não está nem percebendo, né? Então, são os grilhões invisíveis, né? Aquilo que nós muitas vezes não percebemos. Você não está preso fisicamente, mas pode estar preso mentalmente. E a maior prisão nossa, queridos, não é fisicamente, né? Porque tem muita gente que está solto, nós estamos soltos, mas às vezes estamos presos mentalmente e não estamos vivendo o melhor da nossa vida. Não estamos permitindo que Deus nos transforme de dentro para fora. Estamos vivendo no automático, estamos vivendo sendo esse o pior tipo de prisão, é você ter a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir, a liberdade de mudança, a liberdade de transformação, e você está vivendo preso na sua própria mente, nas suas próprias construções, que é aquilo que você fez com o longo do tempo, né? Então nós vamos construindo padrões, construindo comportamentos, construindo atitude, né? E sem que nós percebemos, muitas vezes estamos vivendo em cima dessas construções que nós estamos trazendo sobre a nossa vida dia após dia. Então, existem coisas que parecem pequenas, mas que dominam a nossa mente. Então, pensamentos repetitivos, medos constantes, insegurança, necessidade de autoaprovação, né, de aprovação, de você ser aprovada, comparação com as outras pessoas. E muitas vezes nós estamos vivendo em cima desse padrão de querer que essas coisas aconteçam na nossa vida. Então nós estamos sempre se comparando, mas eu tô. A gente nunca consegue fazer um elogio para outra pessoa, porque a gente sempre se compara. Não, mas o que eu fiz foi bem melhor. Muitas vezes nós queremos o reconhecimento somente para nós, né? Não aprendemos a valorizar o que o outro faz, né? Então, e muitas vezes nós estamos achando que está tudo normal, mas na realidade não está normal. Porque quando nós vemos a nossa vida paralisada, né? Nós não vemos uma mudança, nós não vemos uma transformação. Quando nós olhamos para nós há 20 anos atrás, né, 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quem era você há 5 anos atrás? Quem é você hoje? O que mudou? O que foi transformado, né? Então, cada vez que a gente repete um pensamento, nós fortalecemos. Então, você sabe que tipo de pensamentos tem sido fortalecido dentro de você? Que tipo de comportamento tem sido repetitivo na sua vida, né? Que não traz uma mudança. Existe, querido, uma estrutura que ela chama bainha de mielina. Ela funciona como um revestimento neural. Então, quanto mais você pensa a mesma coisa, mais você fortalece, né? Esse caminho, mais ele fica mais fortalecido. E mais você se torna uma pessoa no automático. Ou seja, se você vive pensando, não sou capaz, minha vida não anda, nada para mim dá certo, eu nunca vou ter ninguém, né? Toda vez que eu consigo arrumar alguém, nunca dá certo. Ai, aí você vive falando para todo mundo, eu não tenho sorte no amor. Ah, para mim isso daí não funciona não, para mim nunca dá certo. Né? Toda vez que eu tento, nunca dá certo. Então, quanto mais nós repetimos frases acreditamos nela, mas nós vamos viver esse pensamento que nós acreditamos e colocamos como verdade. Então, olha que perigoso é isso, né? Porque o seu cérebro aprende isso como um padrão. Então, assim, é isso, né? Então, e às vezes, mesmo achando uma pessoa legal, você não vai conseguir viver com ela, porque você não acredita, né? Então, não, imagina, qualquer hora ela vai fazer alguma coisa que vai me decepcionar, você vai ver, porque todos fazem. Então, você já vive em função de esperar o algo negativo acontecer. E o viver em função de esperar o algo negativo acontecer vai fazer com que ele aconteça. Então, queridos, nossos padrões, ele aproxima a gente daquilo que nós muitas vezes estamos fugindo. Mas por você acreditar, por você ter essa negatividade, ter esses padrões de pensamentos fixados na sua mente,
você chama isso para você. E realmente ele vai acontecer. Porque você acredita que ele pode acontecer, né? E aí você começa a perceber que, tá vendo? É sempre assim, eu tinha razão, né? E aí você ainda tem orgulho de falar, tá vendo? Eu conheço a minha vida, eu tenho razão. E, queridos, na realidade, é um círculo, né? Que vai você só vai girando essa roda, né? Então não tem uma mudança, né? Então é ano após ano e isso continua acontecendo. Porque então eu preciso o quê? Quebrar esses padrões dentro de mim. Acreditar numa mudança na minha vida. Acreditar numa mudança de padrões na minha vida. E reeditar aquilo que eu acreditava, né? Reescrever os meus pensamentos, né? A palavra de Deus em Romanos fala assim, em tudo o que é bom, né? Não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, queridos, isso é psicologia pura. Nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar aquilo que nós acreditamos, né? Então, muitas vezes, as distrações, né, as redes sociais, os excessos de informações que nós temos hoje, a comparação constante, nos impede da gente alimentar a nossa mente com aquilo que é bom. Então, o que você vê, o que você assiste, alimenta a sua mente. Então, observa o que você tem assistido, o que você tem visto. Isso tem te feito bem ou tem te feito mal? Tem feito você ter uma transformação na sua vida ou tem te mantido com os mesmos padrões de regras e pensamentos? Então, renovai a vossa mente, né? Aprenda a colocar dentro de você coisas boas, coisas novas, coisas que, sabe, que mudam a maneira de você se comportar, muda a maneira de você pensar. Se essa maneira não está te fazendo bem, então mude, renove, transforme a sua mente, não com os padrões do mundo, não com os padrões, sabe, porque para ser bonita tem que ser assim, tem que ser assada. Então são padrões muito elevados, né? Mas a palavra de Deus fala para a gente renovar a nossa mente com os padrões de Deus, né? Você é única, você é exclusiva, você tem valor, você é alguém que Deus ama. Né? Não existe ninguém igual a você é especial. Então, nós olhar para o nosso contexto, para nós, e nos amarmos. Sabe, assim, olhar para mim e ver o quanto que eu sou amada, o quanto que eu sou importante, o quanto que eu sou especial e o quanto que eu tenho para dar para as pessoas, o quanto que eu tenho para somar na vida das pessoas, né? Então, assim, a gente olhar o valor que a gente tem, a pérola preciosa que nós somos e o quanto que Deus quer nos usar. E aí, queridas, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou fazer isso, tá todo mundo fazendo, né? Que nem eu mesma aqui, né? Falando para vocês quantas pessoas, quantos profissionais, né, que já está há anos, né, estudando, que já terminou a faculdade, não está que nem eu cursando a faculdade de psicologia, mas que já terminou, já tem 20 anos de conhecimento e tal, né? Mas eu sempre amei a palavra de Deus, queridos. Eu sempre amei estudar a palavra de Deus, eu sempre amei estudar pessoas, eu sempre amei estudar a mente das pessoas, eu sempre amei a questão de comportamento. Então, assim, e o que eu tenho para falar é das minhas vivências. Ninguém viveu o que eu vivi, ninguém teve as experiências que eu tive. E às vezes aquilo que eu tive vai ajudar outras pessoas. Né? E por mais que outras pessoas estejam falando, mas ninguém vai falar do jeito que eu estou falando, porque ela não viveu o que eu vivi, ela não é eu, e eu não sou ela. E cada um tem a sua singularidade. Então nós temos que ver a importância de quem nós somos. Você é singular, né? Você é importante. E a maneira de você agir e falar vai ajudar tantas outras pessoas. E quando nós entendemos isso, queridos, nós mudamos os padrões do nosso comportamento. Nós não nos queremos mais nos encaixar igual a outra pessoa, falar igual a outra pessoa, ser do jeito da outra pessoa. Nós vamos nos amando, sabe? Nos valorizando, sabendo que nós somos singular, que nós temos o nosso jeito e que vai agradar uns e não vai agradar outros.
E tá tudo bem, isso é ótimo. Sabe por quê? Porque o desagradar a outros nos fazer com que nós melhoramos a cada dia. Porque se a gente viver só de elogio, queridos, fica sem graça, né? Não faz com que você corra além daquilo que... Agora, quando vem, às vezes, algo que te mexe com você, te tira da zona de conforto, também é importante. Tudo é importante na nossa vida. Tudo é importante na nossa vida, né? Então, observe os seus pensamentos. Não aceita tudo que vem na sua mente. Interrompa padrões negativos. Troque por foco intencional. Alimente a sua mente com a verdade, com aquilo que te liberta, com aquilo que te edifica, né? E não fique mais, né, nesses padrões, né? Renove a sua mente. Crie novos caminhos neurais. É sair do padrão mental, querido. E aí você ir para outros padrões, né? Então, assim, o que tá te prendendo? O que você ainda está alimentando, né? O que eu preciso mudar? O que eu preciso parar de alimentar a minha mente, que não está me trazendo uma edificação, uma transformação? Então, eu vou renovar, né? Então, assim, vou trazer novos pensamentos, novas atitudes, novos padrões para a minha vida, né? Então, é sobre o que nós continuamos a fortalecendo todo dia. Né? Então, mude aquilo que você tem fortalecido negativamente, mas transformai a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, alimente com aquilo que te faz voar, com aquilo que faz te tirar da zona do conforto, com aquilo que faz você ser uma pessoa, um agente de transformação onde você está. E não alimente a sua vida, a sua mente, com aquilo que te limita, com aquilo que te paralise, com aquilo que te põe para baixo, com aquilo que fala que você não é capaz, que você não consegue, porque você pode e você vai muito além do que você imagina. Coloque aí no comentário, eu posso e eu vou muito além do que eu imagino. Deus abençoe e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas como você está sendo.